ela gera muita participação e, infelizmente, eu não tenho como tirar todas as dúvidas, fazer todos os apelos que vocês, internautas e telespectadores, que tanto qualificam o debate aqui, infelizmente eu não pude atendê-los. Eu peço desculpas por essa limitação, mas vamos teimando por aqui. O assunto agora, nós vamos falar sobre produção literária, vamos falar sobre literatura. Tem uma máxima, eu já falei sobre isso aqui algumas vezes e vou repetir. Tem uma máxima que diz o seguinte: quando você está feliz, você tem que ser obrigado a viver aquela felicidade ali. Agora, quando você está sofrendo, parceiro, é a hora de escrever. E aí eu acho que, partindo desse princípio, eu acho que foi um pouco que norteou a produção do livro Que Será? Será? Da dúvida à esperança na cura do câncer. É a mais nova produção da escritora Edir Figueira Marques, com quem eu tenho o prazer de conversar aqui agora. Muito boa tarde, obrigado por estar aqui no Gazeta Entrevista. Boa tarde, eu que agradeço essa oportunidade de divulgar essa minha obra, que tem como pretensão, como proposta, colaborar com outras mulheres que possam vir a ter a doença, ou melhor, até para que se previnam contra esta doença. Agora, eu imagino, senhora Edir, que para além das questões fisiológicas de prevenção, a senhora não é médica, né? Não. Então, eu creio que a sua cirurgia, ela se dá mais no campo psicológico, no campo da força mesmo, digamos assim, do moral da tropa, né? Então, assim, a senhora, eu imagino que com essa obra, a senhora dê algumas orientações e fale um pouco do seu sofrimento e como que esse seu sofrimento pode ser pedagógico para quem lê a obra, não é isso? Eu imagino que seja. Na verdade, no início, como se tratava de um ano de pandemia, em que São Paulo era o epicentro do coronavírus, né? Eu fiquei muito confinada durante os 7 meses de tratamento em São Paulo. E como uma catarse, eu fui escrevendo como um diário. No princípio não havia intenção de publicar, não havia essa intenção de tornar-se um livro. Apenas ir registrando e com isso pôr para fora esses sentimentos, o sentimento de angústia, de medo, de dor, de tristeza e muitas vezes de desesperança. E ao escrever, eu percebia que isso ia me aliviando. Quando chegou um certo momento, eu pensei em transformar em livro, sim. Por quê? Durante esse período, eu li alguns livros escritos por outras pessoas que tiveram câncer e que muito me ajudaram. Na verdade, as pessoas tendem a esconder o câncer, seja o próprio paciente, seja a família e até os amigos se afastam, não querem tocar no assunto, não falam, não conseguem nem falar o nome câncer. Falam, Exato. CA, aquela doença. Aquela doença. E eu queria justamente, com o meu relato dessa experiência, desmistificar um pouco esse enfrentamento da doença, assumindo. Qual o perigo que essa postura que a senhora relatou agora traz para quem tem a doença? Perigo? É um perigo. Quando a gente tem medo de falar da doença, Sim. Quais perigos que nós alimentamos? O perigo é justamente você se fechar, entrar num processo de depressão, ficar afastada das pessoas que podem lhe ajudar. Porque eu vou lhe dizer, do ponto de vista psicológico, mais do que fisiológico, o que me ajudou muito foi o amor. O amor e a fé. Amor da família, dedicação, assim,
enorme dos meus filhos, da minha neta, das pessoas que puderam ficar comigo, inclusive com toda a dificuldade de locomoção para São Paulo, com todos os perigos que também corriam com a Covid. E nunca me faltou a companhia deles, que se revezavam daqui do Acre para São Paulo durante esses 7 meses, me dando carinho e mesmo de longe me dando toda a assistência diária de conversar, de incentivar, de consolar. E além da presença do meu marido, que também não me abandonou um só instante, mesmo sofrendo talvez mais do que eu, porque quem está perto se sente impotente, se sente muito sem condições de intervir, fazer né? alguma coisa. Mas a companhia, o apoio moral, o carinho ajudam demais. E quando a senhora começou a perceber que a doença estava sendo vencida, de que Sim. forma que isso se refletiu na sua forma de escrever? Eu fui registrando alguns dias com um pouco de medo, outros dias com desânimo, outros dias com esperança, mas sempre com a dúvida. Essa dúvida me acompanhou o tempo todo. Dúvida se eu alcançaria o êxito, se eu alcançaria a cura. Não só pelo tratamento em si, porque eu me tratei no hospital com todas as condições, mas pela minha idade. E os livros que eu li sempre tratava de êxitos em tratamentos de pessoas com câncer, de mulheres com câncer, mas que eram jovens. E eu, na minha idade, 78 anos, no ano passado, me sentia assim, muito fragilizada. A idade já lhe tornava mais frágil por o fechamento de um ciclo normal, natural, né? Ainda veio mais a doença e isso... mais a Covid. E mais a Covid. Me cercando de todas as formas ali, né? E foi muito difícil. Senhora Edia, a senhora pode, por gentileza, deixar eu apresentar a capa do livro? Não sei se o Egli pode... Ah, perdão, já está ali. Eu estou tão envolvido com a conversa com a senhora Edi que não vi que já estava ali a capa. Edi Figueira Marques, e essa sua atitude, a imagem diz muito, né? Essa é uma atitude de reverência. A senhora é devota de algum santo? A senhora é católica, perdão? Sou católica. E é devota de algum santo? Nossa Senhora. Nossa Senhora, essa aí tá. Nossa Senhora. Então tá bem acompanhada. Ela nunca me negou nada. Tá certo. E onde que eu encontro esse livro aí? Esse livro vai ser lançado agora, sexta-feira, dia 29, próximo, às 19 horas. 7 horas da noite. No Centro Cultural do Tribunal de Justiça. Certo. O Centro Cultural funciona lá... Ali pertinho do Palácio Rio Branco. Ah, sim, ali na frente da Catedral. Entre a Assembleia e a Catedral. Certo. Vai ser às 7 horas, né? 7 horas da noite, da sexta-feira, dia 29. Com a minha deferência, a minha gratidão à desembargadora Valdirene, que me cedeu o espaço, inclusive num dia que é feriado, num horário que os funcionários não trabalham, mas ela fez questão de abrir para mim, não só pelo tema em si, mas também porque este livro será vendido 100% da renda em benefício do Hospital do Amor. É um pequeno tributo que eu presto a Deus para ajudar outras que possam também precisar desse tratamento. Olha, senhora Edi, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no programa, lhe parabenizar pela sua força, por a senhora ter superado esse momento difícil e transformado isso em livro, porque escrever normalmente já é uma atitude de hoje, né?